E, gente, então vamos continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E eu parei na página anterior, no parágrafo anterior. Então, a gente vai continuar aqui, nesse novo parágrafo. Então, vamos lá. Mire e veja, um casal no Rio do Borá, daqui longe, só porque marido e mulher eram primos carnais. Os 4 meninos deles vieram nascendo com a pior transformação que há. Sem braços e sem pernas, só os tocos. Arre, nem posso figurar minha ideia nisso. Refiro ao senhor, um outro doutor rapaz, que explorava as pedras turmalinas no vale do Araçuaí, discorreu me dizendo que a vida da gente encarna e reencarna por progresso próprio, mas que Deus não há. Estremeço. Como não ter Deus? Com Deus existindo, tudo dá esperança. Sempre um milagre é possível. O mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há de a gente perdidos no vai e vem e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar. É todos contra os acasos. Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Mas, se não tem Deus, então a gente não tem licença de coisa nenhuma, porque existe dor. E a vida do homem está presa, encantoada. É rumo dá em aleijões como esses dos meninos sem pernas e braços. Dor não dói até em criancinhas e bichos, e nos doidos. Não dói sem precisar de se ter razão nem conhecimento? E as pessoas não nascem sempre? Ah, medo tenho não é de ver morte, mas de ver nascimento. Medo, mistério. O Senhor não vê? O que não é Deus é o estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. O inferno é um sem fim que nem não se pode ver. Mas a gente quer céu é porque quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente tudo modo é este. Nasci, mas a gente quer céu é porque quer um fim. Mas um fim com depois dele a gente tudo vendo. Se estou falando às flautas, o Senhor me corte. Meu modo é este: não nasci para não ter homem igual em meus gostos. O que eu invejo é sua instrução do Senhor. De Araçuaí eu trouxe uma pedra de topázio. Isto sabe o Senhor porque eu tinha ido lá daqueles lados? De mim conto. Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso? Amizade com ilusão de desilusão. Vida muito esponjosa. Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me afadigavam, dos de que a gente acorda devagar. O amor? Pássaro que põe ovos de ferro. Pior foi quando peguei a levar cruas minhas noites, sem poder sono. Diadorim era aquela estreita pessoa, não dava de transparecer o que cismava profundo, nem o que presumia. Acho que eu também era assim. Dele eu queria saber? Só se queria e não queria, nem para se definir calado em si um assunto contrário absurdo não concede seguimento. Voltei para os frios da razão. Agora, destino da gente, o Senhor veja. Eu trouxe a pedra de topázio para dar a Diadorim. Ficou sendo para Otacília, por mimo, e hoje ela se possui em mão de minha mulher. Ou conto mal? Reconto. Ao que nós, acampados em pé de uns brejos, Brejal, Cabo de Várzea. Até lá era favorável de defender que os cavalos se espairassem, por ter manga natural onde se encostar e currais falsos de pegar gado brabeza. Natureza bonita, o capim macio. Me revejo de tudo daquele dia a dia. Diadorim restava um tempo com uma cabaça nas 2 mãos. Eu olhava para ela. Seja por ser Riobaldo que em breve rompemos adiante. Desta vez a gente tange guerra. Pronunciou a prazer como sempre quando assim em véspera. Mas balançou a cabeça. Tinha um trem dentro, um ferro, o que me deu desgosto.
taco de ferro sem serventia, só para produzir gastura na gente. Bota isso fora, Diadorim. Eu disse. Ele não contestou e me olhou de um hesitado jeito que, se eu tivesse falado, causa impossível. Então, guardou o pedaço de ferro na algibeira e ficava toda a vida com a cabeça nas mãos. Era uma cabaça baiana fabricada. Era uma cabaça baiana fabricada, desenhada de capricho, mas que agora sendo para nojo. E como me deu sede, eu peguei meu copo de corno lavrado que não quebra nunca, e fomos apanhar água num poço que ele me disse. Era por esconso por uma palmeira, duma de nome que não sei, de curta altura, mas regrossa e com cheias palmas, reviradas para cima e depois para baixo, até pousar no chão com as pontas. Todas as palmas tão lisas, tão juntas, fechavam um coberto, remendando choupã de índio. Assino que foi de avistarem umas assim que os bugres acharam ideia de formar suas tocas. Aí, a gente se curvar, suspendia uma folhagem, lá entrava. O poço abria redondo, quase, ou ovalado. Como no recesso do mato, ali, intrim, toda luz verdeja. Mas a água mesma, azul, de um azul que haja, que roxo logo mudava. Avai, coração meu foi forte. Sofismei. Se Diadorim segurasse em mim com os olhos, me declarasse todas as palavras, reajo que repelia. Eu? Asco. Diadorim parava normal, estacado, observando tudo sem importância. Nem provia segredo, e eu tive decepção de logro por conta desse sensato silêncio. Debrucei, ia catar água, mas qual, se vi um bicho, rã brusca, feiosa, botando bolhas que a lisa cacheavam. Resumo que nós dois, sob num tempo, demos para trás, discordes. Diadorim desconversou e se sumiu por lá, por aí, consoante a esquisitice dele, de sempre às vezes desaparecer e tornar a aparecer, sem menos. Ah, quem faz isso não é por ser e se saber pessoa culpada? No que vim para um grupo de companheiros, esses estavam jogando buzo, enchendo folga. Por simples que a companheirada naqueles derradeiros tempos me cassateava com um enjoo, todos eu achava muito ignorantes, grosseiros cabras. Somente que na hora eu queria a frouxa presença deles, fulão e cicrão e beltrão e romão, pessoal ordinário. Há tanto, mesmo sem fome, providenciei para mim uma jacuba, no come calado, e quis, que até me perguntei, pensar na vida. Penso, mas foi no instante em que todos levantaram as caras, só sendo um rebuliço a colar na virada que principiava a vertente. Onde é que estavam uns outros, que chamavam muito, acenando especial, pois fomos, ligeiro, ver o que, subindo pelo resfriado. Passava era uma tropa, os diversos lotes de burros que vinham de São Romão. Levavam sal para Goiás, e o arrieiro mestre relatando uma infeliz notícia, dessas da vida. Ele era alto, feições compridas, dentuço. Medeiro Vaz exigiu certeza. Olhe, pois era, o arrieiro respondeu. E, antes de morrer, deu o nome, que era Santos Reis, mas não propôs dizer, porque aí se exalou. Comandante, o senhor creia, nós tivemos grande pena. A gente em volta se consternava. Aqueles tropeiros, no Cururu, tinham achado o Santos Reis, que morria urgente. Tinham acendido vela e enterrado. Febres, ao menos, mais a alma descansasse. A gente tirou chapéus em voto, todos se benzendo, e o Santos Reis era o homem que vivo fazia mais falta. Ele estava viajando para trazer recado e combinação da parte de Candelário e Titão Passos, chefes em nosso favor na outra grande banda do Rio. Agora alguém carece de ir. Medeiro Vaz decidiu, olhando salteado. Amém.
Nós apreciávamos. Eu espiei, caçando Diadorim, que ali bem defronte de mim se portava, mesmo segurava uma vara de ferrão. Considerei nele certo propósito, de despique gandaiado. Apartei minhas vistas, requeri, dei passo. Se sendo ordens, chefe, eu gostava era de ir. Medeiro Vaz limpou a goela. A meio, eu estava me lançando, mas mais negaceando prosápia. Duvidoso dele consentir, pelo bom atirador que eu era, o melhor e mor necessitavam de mim. Haviam de querer me mandar escoteiro, dizedor de mensagem? E aí se deu o que se deu, o isto é. Medeiro Vaz concordou, mas carece de levar um companheiro. Ele propôs. Aí, entanto, eu não devia de me calar, deixar alheia a escolha do segundo. Que não me competia? Ah, ânsia, que eu não queria o que de certo queria e que podia se surtir de repente, e a vontade de fim que me ora vinha ranger na boca, me levou num avanço. Sendo suas ordens, chefe, o Cesfredo comigo vai. Falei, nem olhei Diadorim. Medeiro Vaz aprouve. Me encarou demais e despachou enduríssimo. Vai então e no caminho não morre. A ser que Medeiro Vaz, por esse tempo, já acusava a doença a quase acabada, no peso do fôlego e no desmancho dos traços. Estava amarelo almecegado, se curvava sem querer e diziam que no verter a água ele gemia. Ah, mas no outro eu não conheci. Quero ver o homem deste homem. Medeiro Vaz, o rei dos Gerais. Por que era que eu estava procedendo à toa assim? Senhor, sei, o senhor vá pondo seu perceber. A gente vive repetindo, o repetido e escorregável num minuto já está empurrado noutro galho. Acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros. Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. Mesmo fui muito tolo. Hoje em dia não me queixo de nenhuma coisa. Não tiro sombras dos buracos. Mas também não há jeito de me baixar em remorso. Sim, que só de uma coisa. E dessa mesma, o que tenho é medo. Enquanto se tem medo, eu acho até que o bom remorso não se pode criar. Não é possível. Minha vida não deixa benfeitorias, mas me confessei com 7 padres, acertei 7 absolvições. No meio da noite eu acordo e pelejo para rezar. Posso, constante eu puder, meu suor não esfria. O Senhor me releve tanto dizer. Mire e veja o que a gente é. Mal dali a um átimo, eu selando meu cavalo e arrumando meus dobros, e já me muito entristecia. Diadorim me espreitava de longe, afetando a espécie de uma vagueza. No me despedir, tive precisão de dizer a ele baixinho: por teu pai vou, amigo. Mano, ó mano, vingar Joca Ramiro. A fraqueza minha, adulatória. Mas ele respondeu: viagem boa, Reobaldo, e boa sorte. Despedir da febre. Galopando junto com o Cesfredo, larguei aquele lugar do Buriti das 3 fileiras. Pesares que me desenrolavam. E então eu decifrei meu arranque de ter querido vir com o Cesfredo, que ele, se sabia, tinha deixado fazia muitos anos em terras do Jequitinhonha, uma moça que apaixonava e que era mocinha de cabelos louros. Cesfredo me conta, me fala nesse acontecer. Nem bem sem braças andadas eu já pedia a ele. Era como se eu tivesse de caçar emprestada uma sombra de um amor. E você não volta para lá, Cesfredo? Você aguenta o existir? Perguntei. Guardo isso para às vezes ter saudade. Berimbau, saudade só. E ele alargou as ventas de tanto riso. Vi que a história da moça era falsa. De inventar pouco se ganha. Regra do mundo é muito dividida. O Cesfredo comia muito e sabia assoviar seguido, copiando o de muitos pássaros. Ao viável eu tinha de atravessar as tantas terras e municípios. Jogamos uma viagem por este norte, meia geral. Assim conheço as províncias do estado.
Não há onde eu não tenha aparecido. Aqui viemos, por Extrema de Santa Maria, Barreiro Claro, Cabeça de Negro, o Córrego Pedra de Gervásio, Acari, Vieira e Fundo, buscando jeitos de encostar no de São Francisco. Novidade não houve. Passamos numa barca, só sempre bater para o nascente direitamente em cima de Tremedal, chamada hoje Monte Azul. Sabíamos, um pessoal nosso perpassava por lá, na Jaíba, até a Serra Branca, brabas terras vazias do Rio Verde Grande. De madrugada, acordamos em sua janela um velhozinho, dono de um bananal. O velhozinho era amigo. Executou o recado. Daí a 5 madrugadas, retornamos. Era para vir alguém. Quem veio foi João Goanhá próprio. E as descrições que deu foram de todas as piores. Sô Candelário, morto em tiroteio de combate. Metralhadores tinham cerrado o corpo dele, de esguelha por riba da cintura. O Alípio preso, levado para a cadeia de algum lugar. Titão Passos? Perseguido por uma soldadesca, tivera de se escapar para a Bahia, pela proteção do coronel Horácio de Matos. Só mesmo João Goanhá era quem ainda estava. Comandava saldo de uns homens, os poucos, mas coragem e munição não faltavam. E os Judas? Perguntei, com triste raciocínio, por que era que os soldados não deixavam a gente em paz, mas com aqueles não terçavam? Se diz que eles têm uma proteção preta. João Goanhá me esclareceu. O Hermógenes fez o pauto. É o demônio rabudo quem pune por ele. Nisso todos acreditavam. Pela fraqueza do meu medo e pela força do meu ódio, acho que eu fui o primeiro que criei. Ainda disse João Goanhá que estávamos em brevidade, porque ele sabia que os Judas reforçados tinham resolvido passar o rio em 2 lugares e marcharem em cima de Medeiro Vaz, para acabar com ele de uma vez, no país de lá. Onde era que o perigo Medeiro Vaz precisava de nós. Mas não pudemos. Mal a gente se tocou para a Cachoeira do Salto e esbarramos com tropa de soldados. Tenente Plínio. Foi fogo. Fugimos. Fogo no Jacaré Grande. Tenente Rosalvo. Fogo no Jatobá Torto. Sargento Leandro. Volteamos. Sobre aí, me senti pior de sorte que uma pulga entre 2 dedos. No formato de forma, eu não era o valente nem mencionado medroso. Eu era um homem restante trivial. A verdade que diga, eu achava que não tinha nascido para aquilo. De ser sempre jagunço, não gostava. Como é, então, que um se repinta e se sarrafa? Tudo sobrevém. Acho, é do influimento comum e do tempo de todos. Então, vou parar por aqui um pouquinho, né, nessa página 67, e a gente continua no próximo vídeo.